Recebi diferentes ligações. O meu telefone ontem não descansou, o que eu agradeço bastante pela preocupação, agradeço a Deus. Criou uma preocupação nos amigos, familiares, membros e o povo moçambicano em geral. Mas decidi nessa manhã para fazer esse vídeo para assegurar-vos de que o coordenador político provincial do Niassa está bem neste momento. Não descarto a possibilidade de haver um plano de execução desse plano macabro, e neste momento estou, eu pessoalmente, a criar condições, medidas fortes para assegurar a minha pessoa. Eu sei muito bem que dentre várias matemáticas criadas neste mundo, dentre várias formas inteligentes de criar a ciência que nos dê um resultado muito matemático, não vence aquilo que é a matemática de Deus, a própria morte. A morte não falha, a morte a qualquer momento nós vamos ter. Com isto, o que eu quero dizer? Não é intimidando, não é insinuando, muito menos conspirando, ou tentando lançar essa notícia para intimidar a minha pessoa. Eu, como coordenador político provincial da Anamola, não me sinto intimidado. Eu venho de uma história que foi contada em diferentes currículos do nosso Sistema Nacional de Educação nesse país, mas que, na verdade, essa história nunca constituiu a verdade. Eu, pessoalmente, já tive vários artigos que recontam sobre a fundação da Frelimo. As matanças desse partido não começam hoje. As matanças são históricas. Nós podemos revisitar ainda a morte de Eduardo Mondlane. A morte de Eduardo Mondlane insinuaram e conspiraram, trouxeram uma narrativa que pudesse contradizer aquilo que é a verdade do que aconteceu naqueles anos da década de 60. Na verdade, o que aconteceu com Eduardo Mondlane foi um assassinato, uma morte, uma perseguição interna. Mataram e disseram que morreu de bomba em Tanzânia, uma armadilha do colono, mas na verdade eram lutas internas. Após a morte de Eduardo Mondlane, o estatuto em si da Frelimo preconizava que, depois que morresse o presidente do partido, automaticamente o vice-presidente devia substituir. Mas havia uma elite, uma dinastia militar, que entendia de que a subida de Urias Simango não podia trazer os resultados próprios que a Frelimo naquela altura almejava alcançar. O que depois aconteceu? Incriminaram Simango, calaram a voz de Simango, rasgaram os estatutos, assassinaram o Simango. Essa é a segunda morte. O próprio Filipe Samuel Macaia morreu em circunstâncias estranhas. Vamos lá ver Samora, que esteve ainda nesse complô, que estava nessa dinastia. Ele também foi morto em circunstâncias estranhas que até hoje não existe julgamento. Mas estas mortes não julgadas tratam-se de mortes internas, perseguições internas, e essa cultura que a Frelimo vinha plantando, e foram matando também os membros da oposição. Nós vimos André Matsangaíza morreu em combate por exigir apenas uma verdade. Exigia um multipartidarismo. Exigia um país que devia almejar uma democracia onde deviam juntar vários partidos, várias ideias para a construção dessa nação. Foi proibido o homem avançar com esses pensamentos, foi aniquilado. Fomos ver mais mortes. Nós vínhamos mencionando a questão de Sibasiba Macuacua. Também foi uma morte porque ele investigava a situação do BCM. O banco estava sendo furtado dos seus valores, foram milhões e milhões na contas de pessoas que, na verdade, estão lá dentro do poder, dentro do Comitê Central, aproveitaram-se desse valor, um valor do povo, praticamente, por exigir essa verdade, pesquisar, para trazer a verdade à tona. O jovem Sibasiba Macuacua foi assassinado. Nós temos o nosso irmão, Elvino Dias, que foi advogado do povo, que exigiu a verdade eleitoral, foi regado por 25 balas. Mas a luta ainda não terminou. A luta não acabou, nós continuamos a avançar. Foram matar o último mártir, para além dos outros que aqui eu podia mencionar, o nosso irmão Anselmo. Insinuaram, simularam a morte dele muito antes mesmo de morrer. Ele estava em vida. Simularam, insinuaram e propalaram esta informação que haviam de aniquilar Anselmo, mas, na verdade, chegou o momento, ele morreu, foi abatido. A luta não parou. Continuaram a intimidar o nosso presidente, o engenheiro Venâncio Mondlane. Estão a intimidar de prisão, estão a intimidar de mortes, estão a intimidar de baleamentos, mas o nosso presidente nunca arregaçou as mangas de voltar para trás.
O nosso presidente continua nessa luta firme a unir o povo moçambicano, a lutar ao lado do povo moçambicano, e com isto seria um elemento muito fundamental do próprio regime perceber que este povo não se intimida, este povo não se deixa levar. A luta vai continuar. Portanto, hoje, tentando insinuar, ou seja, ameaçar o coordenador político provincial do Niassa, Nito Agostinho Eugênio, simular de que ele foi abatido a tiro, até que não é problema. Eu, quando carreguei essa cruz, se juntar-me de Anamola, juntar-me com o partido Anamola, juntar-me ao lado da luta do presidente Venâncio Mondlane, o homem certo, o homem verdadeiro, entendi que podia me juntar assumindo todas as consequências que havia a arcar sobre a minha pessoa. É a morte, é a exclusão social, é a humilhação, é tudo quanto eles conseguem fazer. Eu estou pronto para cumprir, porque o caminho da verdade não é um caminho fácil de percorrer. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Lemos a Bíblia, entendemos que tipo de caminho Cristo seguiu. Quantas quedas o Cristo seguiu, mas atrás do Cristo estava um povo. Após 2000 anos, estamos a falar de Jesus Cristo. Hoje, nas igrejas, não há assassino, não há ladrão, não há criminoso, não há político. Todos estão nas igrejas a ajoelhar em nome de um homem. Este homem chama-se Jesus Cristo. Isto era o caminho da verdade. Ele já alcançou o caminho da verdade. Todos nós hoje conseguimos despertar, rezarmos, falar em Deus em nome de Cristo. Então, o partido Anamola, nós também percorremos o mesmo caminho. Não faz nem sequer nenhuma diferença. Sofremos a humilhação, sofremos a perseguição, somos falados mal, somos mal traduzidos, mas internamente nós carregamos o povo. O povo é a verdade. Se a verdade é povo, então a verdade está com Deus. Deus está conosco. Hoje, coordenador político do Niassa morrer, não se perde a luta. A luta continua. Nós vamos continuar a lutar até lá onde vamos. Só que há uma coisa que eu dou como certeza. Meus irmãos, prestem atenção e não tomem nota isso que aqui eu vou dizer. Não importa quantos vão morrer, mas a verdade é que a partir dos finais de 2027, cada fantasma, ou seja, as fantasmas de cada elemento que foi assassinado, morto nesta revolução, neste movimento VM7, neste partido Anamola, essas fantasmas vão se levantar, vão seguir cada membro da Frelimo, cada membro do Comitê Central da Frelimo, nas suas casas, nas suas residências. Vão perder sono, vão perder paz, vão perder tranquilidade. Todas as noites poderão ver as caras dessas fantasmas, poderão sentir o valor de uma revolução, poderão sentir a verdade sobre essa revolução. Aí sim vão perceber que estamos muito perto de libertar esse país. Estamos muito perto de libertar esta nação. O povo sempre vai clamar uma coisa: queremos justiça. E atrás dessa palavra queremos justiça, vamos carregar essas todas as almas, deixaremos no Comitê Central. No lugar de debater coisas muito importantes, sentirão o ar, o favor e o frio dessas todas fantasmas que estarão lá instalados. Porque assim essas fantasmas vão cobrar a justiça, vão cobrar a razão, vão cobrar o julgamento de cada morte que vocês causaram nesse país. Nós não vamos parar e eu quero fortificar o meu presidente, engenheiro Venâncio Mondlane. Não abandone o povo, esteja sempre com o povo, não se canse, continue a juntar as forças, junte o coração, use a cabeça, vamos seguir à frente, porque atrás de si está o povo, está cada coordenador de provincial, está cada coordenador distrital, está cada coordenador e cada membro, aquele que decidiu levantar-se e seguir a sua luta. Não nos importa dinheiro, nós carregamos massas. Aquelas massas que carregamos, não demos comida, não demos camisete, não demos dinheiro, apenas demos a verdade, demos a voz, demos a esperança. É isso que o povo quer. Foram 51 anos de humilhação. Celebramos recentemente uma independência. Aquela independência, bem pensada, aprofundada, devia ser ainda, merecer uma matéria de debate, um debate profundo. Aí está. Mas antes, por favor, humildemente lhe peço para que se subscreva aqui no canal e, por favor, não se esqueça de convidar amigos e familiares e colegas para fazerem parte desta grande família. Até lá, fique bem.